Olá, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal da Casa dei Vini. Na aula passada, falando de aprender sobre vinhos, eu pedi para você, no final deste vídeo, dar seu like, compartilhar e se inscrever. Mas vamos ao assunto de hoje. Espero que vocês apreciem. Estudar e aprender sobre vinhos. Acabei de mencionar que na aula passada eu pedi a participação de vocês, mas eu retomo o assunto da semana passada. Estudar e aprender sobre vinhos. É uma coisa muito gostosa. É importante vocês sempre terem isso em mente, porque você pode tomar o seu vinho estudando e sem precisar dirigir depois. Tem plataformas maravilhosas, cursos super legais sobre vinho. Alguns formam você num expert, num sommelier. Outros te dão uma boa noção do que você precisa saber para escolher, comprar, degustar, harmonizar um bom vinho. Então, eu retomo um pouquinho a lembrança, a memória da aula passada, que é estudar sobre vinhos. E nosso assunto de hoje é a acidez nos vinhos. Vocês vão perceber que existem alguns componentes, ou centenas de componentes no vinho, mas tem 4 que eu vou chamar a atenção daqui a pouco, e a acidez é um dos mais importantes, se não o mais importante. Lembrando lá das nossas aulas de ginásio, a escala de pH, que é a acidez. Então, eu peço para vocês olharem nesse slide, nesse quadrado que eu acabei de desenhar em vermelho. O mais importante é de 0 a 7, o mais ácido possível até o neutro. A gente não está preocupado com básico, alcalino e assim por diante. O mais importante é você prestar atenção nessa faixa. E ainda mais, sendo mais específico, olha, nesse pedacinho aí. Não está nem em cima do 2, nem em cima do 4. Então tem um valor aí que eu quero que vocês prestem atenção, mas eu vou retomar esse assunto. Ok? Vamos lá. Ali, acabei de mencionar que existem centenas de componentes num vinho, né? Água, oxigênio, ácidos, tanino, doçura, açúcar e assim por diante. Mas como a gente está falando de acidez no vinho, eu quero chamar a atenção que os ácidos são um dos 4 pilares do vinho. E esses pilares são acidez, taninos, álcool e doçura. E eu imaginei fazer essa aula com esses 4 componentes, falando deles, falando desses 4 componentes, depois de estudar, pesquisar e simular, ensaiar, cheguei à conclusão que a gente deve falar cada um desses componentes numa aula separada. E hoje eu escolhi para falar da acidez, porque para mim a acidez desses 4 é o mais importante. É o pilar mais importante. Vocês vão entender o que eu estou falando. E eu não vou dar uma aula de química para vocês. Eu vou só mencionar o que a acidez traz para nós dentro de uma garrafa de vinho e na nossa taça, como essa aqui. Com licença. Quando degustamos um vinho, os ácidos que contém neles, eu não sei se vocês estão vendo a taça, que contém nele, desequilibra o pH da nossa boca e faz a gente salivar. Então, um pH diferente com um pH diferente entra aqui na nossa boca e faz a gente salivar. Essa salivação é muito importante. Lá na frente, nessa aula, eu vou dizer para vocês. A acidez é responsável pela sensação de frescor que sentimos quando damos um gole num vinho seco. Esse aqui é um vinho seco, um vinho italiano, da Uva Barbera.
seco, delicioso. E tem uma acidez muito gostosa. Deixa a minha boca como se eu tivesse escovado os dentes. E lógico que eu não vou sentir os aromas e nem os sabores da pasta de dente, mas o que eu estou dizendo assim, ele dá um frescor, né? E dá esse frescor. Existem outros líquidos, outros refrigerantes, cervejas e assim por diante, que fazem isso também. Mas a gente está falando de vinho, então vamos prestar atenção na acidez do vinho. E quanto mais você saliva, quanto mais tempo durar essa salivação, maior a acidez no vinho. Continuando. A salivação se dá na boca toda, mas mais perceptível é aqui, nas laterais da língua. Como que a gente faz isso? Bebe o vinho. Deixa eu ficar em contato com as laterais da língua. Você vai ver uma salivação abundante, gostosa, refrescante. É a expressão da água na boca. Existem vários tipos de ácidos encontrados no vinho, mas os mais importantes são tartárico, cítrico e o málico. O ácido málico tem em todos os vinhos, mas nos tintos e alguns brancos que sofrem a fermentação malolática, esse ácido málico, MAL, málico, lembrando, ele se transforma em ácido lático. Então imagina você mordendo uma maçã verde, vai fazer salivar a sua boca e vai dar uma sensação de acidez mesmo, né? Até chegar a incomodar, como se a gente chupasse um limão. Então, na maçã, a sensação que você tem é como se fosse de um ácido málico no vinho. Aí você come um iogurte, docinho, gostoso, tem aquela textura de leite, o ácido lático. Então lembra, a fermentação malolática pega um desses ácidos, que é o ácido málico, málico, MAL, ácido mal, e transforma em ácido lático, que é uma coisa prazerosa, gostosa de ter na boca. Essa é a maneira que eu consigo encontrar e para guardar essas denominações, esses nomes, essas nomenclaturas que o vinho traz para a gente. Que para mim vinho na prática, eu quero praticar o vinho, esse ácido aqui está aqui. Não, estou sentindo. E didaticamente falando, todos os vinhos estão no lado ácido do espectro de pH. E a maioria varia de 2,6 a 4,2. No primeiro slide eu fiz um quadradinho em cima de uns números dizendo isso aí, de 2,6 a 4,2. Essa é a acidez encontrada na maioria dos vinhos. E um espectro de pH é isso aqui. Lendo de cima para baixo, menos ácido para mais ácido. Aqui nós temos 12, que já é alcalino e assim por diante, mas o meu foco é ficar do neutro ou do café para baixo, onde tem o café e os vinhos tintos e os vinhos brancos, que estão entre 2,6 e 4,2. E eu coloquei ali também limonada e Coca-Cola. A limonada é azeda e a Coca-Cola é doce. Não a Coca-Cola sem açúcar, a Coca-Cola com açúcar, é doce. E qual é o pH desses dois líquidos? Olha, pH é 2, muito ácido, tanto a limonada quanto uma Coca-Cola. Uma é azeda e outra é doce. Um dia, se você tiver oportunidade,
Tome um gole de uma limonada sem açúcar e uma Coca-Cola para ver o pH, a acidez e assim por diante. É uma experiência bacana, eu já fiz algumas vezes. Por isso que eu disse que a acidez é o pilar mais importante nos vinhos. Existem vinhos sem taninos. Os brancos, a maioria dos brancos, não tem tanino. Eu quero ressaltar uma coisa. Todas as frutas, inclusive as uvas brancas e as uvas tintas, têm tanino. Tanino é uma substância que, em determinado momento que faz parte da maturação da fruta, da uva, ele afasta os predadores, sejam insetos, sejam pássaros, sejam galinhas, cabras. Os predadores, se eles vão comer uma uva verde, eles vão se sentir mal. Tem uma alta acidez, não tem açúcar nenhum, mas tem tanino. O tanino acaba afastando esses predadores. Mas quando as uvas amadurecem, as uvas tintas preservam muito mais tanino do que as uvas brancas. Mas as uvas brancas também têm tanino, numa menor quantidade, e elas são e os taninos das uvas brancas são utilizados de uma maneira muito pequena na elaboração dos vinhos brancos. Existem alguns produtores que fazem com que os taninos se destaquem num vinho branco, mas, de maneira geral, 99,9% dos vinhos brancos não apresentam taninos perceptíveis. Outros vinhos com graus praticamente imperceptíveis de açúcar, e até mesmo alguns vinhos sem álcool, mas não há vinho sem acidez. Pode haver vinho com muita acidez e pode haver vinho com uma acidez quase apagada, mas sem acidez não vai existir. Além de ajudar a envelhecer bem o vinho, a acidez também impede que o vinho se estrague. Então, se eu fizer um vinho de guarda, ou se eu elaborar um vinho, o enólogo elaborar um vinho que ele quer produzir, lá no final ele vai falar, é um vinho de guarda, o que vai preservar o vinho, principalmente a acidez, junto com o álcool, taninos e a quantidade de açúcar. Nós estamos falando de vinho seco, e a quantidade de açúcar num vinho seco não passa de 2 gramas de açúcar por litro. Enquanto um vinho suave tem lá os seus 25, 30 gramas de açúcar por litro. Então, os principais são acidez, álcool e tanino, para preservar um vinho na garrafa por um intervalo maior. Mas na prática, para que serve a acidez no vinho? Estou falando química, pH, isso e aquilo. Para que serve a acidez no vinho? Quando a gente dá um gole num vinho que tem uma boa acidez como esse, dá a sensação de que ele lava a boca, que ele limpa a nossa boca. Porque nós estamos comendo. Eu faço isso, né? Eu tomo vinho sempre acompanhando uma refeição. Um pedaço de queijo, um pedaço de presunto, de pão com manteiga. O meu jantar, uma sopa de abóbora com carne seca, como foi ontem aqui em casa. Eu sempre estou fazendo isso. Todos esses alimentos têm uma gordura. E quando você come, a gordura fica, parece que ela dá uma engordurada na boca, deixa untada a boca. E você toma o vinho, a acidez faz o favor de limpar essa gordura na boca e deixa a boca mais fresca, mais gostosa, para você fazer o quê? Comer mais. Aí você come mais, fala, eu vou beber mais. E assim vai e se passa uma refeição deliciosa em companhia do vinho. Então, para isso que serve de maneira bem prática a acidez no vinho. Vai salivar a boca. Dá água na boca. Eu falei de refeição e vinho, né? Mas o vinho surgiu, ele foi inventado para acompanhar as refeições em todas as civilizações.
Lá na Geórgia, no Mar Negro, na Armênia, onde provavelmente foram descobertos os primeiros vestígios de homem produzindo vinho, né? Eles produziam vinho para reunir as pessoas de uma certa região, de uma certa aldeia, que cada um trazia um prato e o anfitrião recebia com pratos e também com vinho. Então, desde aquela época, o vinho já acompanhava as refeições, até nos dias atuais. Hoje, atualmente, agora, nesse momento, eu acabei de jantar e estou tomando um vinho. Nesse momento, eu estou tomando um vinho para exemplificar, para ilustrar a aula de hoje. Mas olha aqui, ó. Os egípcios. O Império Egípcio teve mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo. 3.000 anos. 3.000 anos é muita coisa. Nós estamos a 520 e poucos anos do nosso descobrimento, da formação do Brasil. Eles viveram quase 6 vezes mais que a gente. Então, não há dúvida que eles fizeram isso que está nessa gravura, que plantaram boas uvas. E durante todos esses 3.000 anos, eles desenvolveram novas espécies de uvas, novas maneiras de plantar, maneira de cultivar. Para quê? Para produzir bons vinhos. E mostra eles colhendo, eles produzindo os vinhos, eles envasando vinho nas garrafas daquela época, que eram as ânforas de barro, que provavelmente eram cozidas em forno, então ficavam um pouco vitrificadas, então parecia uma porcelana, e distribuíam vinho pelo império inteiro, desciam, subiam o Nilo distribuindo vinho. Então, o vinho fazia parte da vida deles. E o mais legal, e não é mais legal, né? Mas eu li uma vez que o vinho servia para os faraós, para os sacerdotes, para o pessoal de uma classe mais abastada. E os trabalhadores e a população em geral se divertia muito com cerveja. Vamos passar para uma outra fotografia aqui, outra imagem. Império Romano. Os romanos foram tão loucos por vinho, adoravam tanto vinho, que eles criaram até um deus. E fizeram festa com esse deus, os bacanais. Né? Mas o Império Romano, ele expandiu de uma determinada maneira na Europa, na Itália, na Grécia, no Oriente Médio, no norte do Egito. E eles precisavam de vinho, eles produziam bons vinhos. E eles influenciaram todos esses lugares onde eles foram. Uma influência muito bacana do Império Romano, quando eles chegaram na Galícia Francesa, eles descobriram que os gauleses produziam barricas com madeira abundante, na época era o carvalho, e eles adotaram a barrica de carvalho principalmente para o transporte, porque os romanos transportavam os vinhos deles em ânforas de barro que quebravam, era difícil de servir. Quando eles descobriram essa barrica de carvalho, eles incorporaram no Império Romano e passaram a distribuir o vinho de uma maneira muito mais eficiente. E bebiam muito vinho, com certeza. Idade Média, Renascença. Olha aqui, comida e vinho, comida e vinho, comida e vinho. Olha as nossas estrelas aqui, ó. Eu pus esse círculo meio ovalado, né, ali na gravura dos egípcios, alguém servindo uma taça de vinho. Nos romanos, alguém servindo nas taças e uma outra pessoa com a taça. Aqui na Idade Média, tem, parece que 2 garrafas de champanhe dentro de uma cuba de gelo. Como é que eles produziam gelo na Idade Média? Só se tivesse geleiras lá fora, eles traziam aqui para dentro. Mas isso aí é uma viagem minha, uma alucinação. Eu já falei isso, mas nos dias atuais, o que a gente tem? Uma taça de vinho
pedaço de pão francês, italiano, português, espanhol, americano, australiano, com um presunto, um salame, um queijo, uma manteiga feita de leite, né, não margarina, e uma taça de vinho. É uma delícia isso. Olha aqui, ó. Parceiro, são parceiros inseparáveis, o queijo e o vinho, o vinho e o queijo. Tem vários queijos para determinados vinhos e tem vários vinhos para determinados queijos. Coisa mais gostosa, você fazer uma reunião em família, uma reunião entre amigos, uma reunião entre as pessoas que trabalham no mesmo escritório, numa mesma empresa e podem brindar com vinho, fazer essa celebração nos dias atuais. Um jantar sofisticado, à luz de velas, uma sequência de pratos, uma sequência de vinhos. Poxa vida, isso é o paraíso na Terra. A acidez no vinho serve para limpar, para lavar a nossa boca enquanto fazemos, eu já falei, né? Algumas vezes, mas vamos continuar. Não tenha dúvida, viu? O vinho servido com um belo prato valorizará a comida e esta enaltecerá o vinho. Fica uma coisa mais gostosa que a outra. Hoje uma amiga falou assim, conversando com uma pessoa, e essa pessoa me disse, eu adoro tomar vinho, mas eu tenho um copo d'água do lado. Porque eu tomo vinho, bebo um pouquinho d'água e como. Aí eu bebo um pouco d'água e tomo vinho. Ela falou, não, não faz isso. Água você tem que beber bastante. Mas você come e bebe o vinho, come de novo, bebe o vinho, come de novo. Essa mistura de comida com vinho nessa sequência ou invertida faz com que você tenha experiências inusitadas, novos aromas, novos sabores, a mistura desses dois. E a água você para e toma para se hidratar. Mas não lava a sua boca com água para tomar vinho, para comer mais. Use o próprio vinho, a própria acidez do vinho. Ô, Sérgio, e a gente pode harmonizar? Pode, eu dei algumas dicas, mas a aula de harmonização é muito maior do que essa aqui. Pratos com acidez presente, massa com molho de tomate. Quem é que nunca parou para pensar de ter visto ou ter ouvido que a minha avó, a minha mãe pegava uma colher de açúcar e jogava no molho de tomate enquanto ele estava borbulhando na panela? Por que você faz isso? Para quebrar a acidez do tomate. E existe isso até hoje. A gente faz um molho aqui em casa, um molho de tomate, que eu ponho um pouquinho de açúcar para quebrar a acidez do tomate. E para realçar algum sabor desse molho que a gente faz aqui. Então, o molho de tomate tem uma acidez que vai pedir um vinho com a mesma ou uma acidez um pouquinho mais alta. E o melhor representante para isso é um Chianti, feito com uva Sangiovese. É um vinho da região da Toscana, que elabora esses vinhos com a uva Sangiovese e delicioso. No final, você não sabe se é o macarrão ou se é o vinho que está trazendo uma doçura para a tua boca. Carnes com uma boa quantidade de gordura também pedem vinhos com acidez pronunciada. Eu pus aí um Malbec de boa origem, argentino, que tenha passado um tempo na adega, na barrica de carvalho, dando uma evoluída, mas Syrah, Taná, Cabernet Sauvignon, são uvas que elaboram vinhos com uma ótima acidez para você combinar com carnes. Os vinhos brancos são os campeões em acidez. E harmonizam com peixes, molhos brancos, fondue de queijo, pizzas de mussarela. Peça uma pizza de mussarela bem feita e ao invés de tomar com uma cerveja ou com uma Coca-Cola, não tome com vinho tinto, tome com vinho branco, um Chardonnay ou Sauvignon Blanc. A pizza
de mussarela não é tão rica e complexa em sabores. E você põe um vinho com uma boa acidez para se juntar à gordura do mussarela. Ah, é muito gostoso. Vale a pena fazer isso. Se liga nisso. Os espumantes saem na frente quando se trata de acidez, pois são elaborados com os vinhos brancos, que já têm uma acidez natural, e contém gás carbônico que ficou armazenado dentro da garrafa ou do líquido depois da segunda fermentação, que quando você abre o espumante e serve, as borbulhas aparecem, isso é chamado de perlagem. Então os espumantes saem na frente por quê? Vinho branco, mesmo que ele seja um rosé, porque o rosé, a maior parte da quantidade, a maior quantidade de vinho que tem dentro da garrafa é de branco, e um pouquinho de tinto, que também tem acidez. E a borbulha. Toma um refrigerante sem gás, uma cerveja sem gás, não é possível, isso é muito ruim. Né? Você pode até tomar um refrigerante numa temperatura ambiente, mas tomar um refrigerante sem gás, mesmo que seja gelado, você fala, não dá para tomar. Um vinho espumante, você tem o quê? Você tem vinho branco com boa acidez e o gás carbônico, a perlagem. As borbulhas, eles vão lavar, essas borbulhas vão lavar a boca da gente de uma maneira legal. Eu coloquei ali quase todos os espumantes brasileiros, mas na verdade são todos os espumantes brasileiros. Quando eu falei do quase, eu pensei nos moscato, ou nos vinhos espumantes moscatel, que são um pouco mais doce e não tem tanto borbulha, e eles são menos alcoólicos, que servem muito bem para uma comida que seria a sobremesa. Um creme brulee, um bolo de massa branca, uma salada de fruta com sorvete de macadâmia ou de creme, né? Esse espumante que eu estou falando é um pouquinho mais adocicado, mas como eu vim na pegada de pratos salgados, os espumantes brutos e demi-sec feitos pelos brasileiros. A harmonização é perfeita. Vocês têm que experimentar. Não adianta eu falar. Abre um espumante com uma comida gostosa. Você vai ver como vai dar certo. Chega de falar, Sérgio. Cheguei ao fim. E como eu disse para vocês, no final deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se. Inscreva-se no nosso canal. Aqui, ó, são várias plataformas que você pode assistir às nossas aulas, as minhas aulas. Saúde, muito obrigado e até o próximo vídeo, que provavelmente eu vou falar de taninos. Saúde a todos.